Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero cumprimentar também aqueles que estão em casa. Que Deus te abençoe, que você, assim como sempre, esteja conosco. E que este culto ele possa alcançar o teu lar, possa alcançar a sua família, possa alcançar todos aqueles que te rodeiam. Nós esperamos que você fique conosco até o final. Com toda certeza, você será abençoado, assim como aqueles que aqui estão. Nós vamos orar e você que está em casa, ore conosco. A igreja tem a bondade, coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesse instante. Queremos te louvar por todas as coisas que fizestes por nós neste dia. Obrigado. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. Obrigado por aqueles que o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos do teu nome. Obrigado por podermos voltar, por podermos retornar e podermos, meu Senhor, neste dia ter a oportunidade em adorar o teu nome. Ajuda-nos nesta noite, que possamos te adorar sem nenhuma reserva e sem nenhum limite. Que cada um de nós, ó Deus, voluntariamente louvemos ao Senhor. Pai, que os nossos corações eles estejam abertos para receber de ti. Pedimos que abençoe a todos que estão presentes, abençoe aqueles que porventura ainda estão a caminho e ainda chegarão, abençoe aqueles que não virão por estarem ocupados, por estarem trabalhando, alguns até mesmo adoentados, até mesmo hospitalizados. Nós pedimos que a bênção do Senhor alcance aqueles que estão impossibilitados. Eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que desde o início da pandemia não tiveram a oportunidade em estar conosco. Abençoe, ó Deus, aqueles que são considerados grupo de risco, que queriam estar neste lugar, mas a situação não permite. Então, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estender as tuas mãos, que o Senhor possa estar com eles onde eles estiverem, que a bênção do Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa estar confortando os corações e possa estar falando através da tua palavra e através dos louvores. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Contempla tua imensa criação, A terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Gr
afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus, o nosso Deus, Ele é grande. Oh, louvado seja o teu nome. O nosso Deus, Ele é Deus, igreja. Ele é tremendo e maravilhoso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele
é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso Jesus. Oh, Pai, que os nossos olhos sejam fitados nos teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, e não nas tuas mãos, mas em ti, Senhor. Oh, me encanta lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Eu quero te dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, do que os seus sonhos. E os planos de Deus para a tua vida são muito maiores do que os seus próprios planos. Oh, aleluia. Então não deixe que a luta te pare. Oh, Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar.
diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração algum aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Acredite naquilo que o Senhor te prometeu. O sonho de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, na presença do Senhor, você deveria saber. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Porque você está aqui nessa noite, o céu está em festa. Porque o Senhor está recebendo a sua adoração. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Aleluia, Jesus. Mas também Você devia agradecer pelo sacrifício vivo naquela cruz, por estar vivo nessa noite. Oh, aleluia. O sonho de Deus Declara, são igreja. maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Minhas promessas vão te acreditar. O sonho de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Se alegre na presença dEle. Aleluia. O grupo de louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados? Os sonhos de Deus são e sempre serão maior do que o meu, do que o seu. É que às vezes nós não conseguimos, não sabemos esperar, mas sempre os sonhos de Deus serão maiores do que os nossos. Nós vamos ouvir o pastor Virgílio fazendo a parte introdutória e logo depois a irmã Anderli estará louvando ao nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. E você, querido, você pode adorá-lo, pode glorificá-lo, pode ficar bem à vontade na presença do Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Saúdo você também que está na sua casa, no seu lar, você que está nos assistindo. Com certeza Deus já está falando ao seu coração. E com toda a certeza Deus vai operar maravilhas na tua vida. Eu não sei aqui como você chegou, mas Deus ele tem uma palavra ao teu coração. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. E eu quero te dizer nesta noite que você vai chegar no seu alvo. O Senhor ele vai lhe ajudar. O Senhor ele é contigo. As promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. Nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que faz milagre. Nós servimos um Deus que opera as suas maravilhas. E eu quero aqui ler alguns versículos com os irmãos. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos. Josué no seu capítulo 1 e no verso de número 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa. Aqui está Josué, que sucedeu a Moisés, foi o sucessor de Moisés. Deus chama este jovem e encoraja. Ele recebe uma notícia muito triste, que Moisés, o servo do Deus Altíssimo, o líder espiritual do povo escolhido, faleceu. E agora quem está para conduzir o povo é este jovem chamado Josué. E Deus encoraja: ei, ser forte e corajoso, Josué, porque eu serei contigo. Aonde você for, eu estarei contigo. Para onde você passar, eu estarei também contigo. Está Josué agora incumbido de passar para receber lá na frente as bênçãos do Senhor. Ele agora é o líder do povo e eles têm que passar pelo Jordão. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é o Jordão da tua vida. Eu não sei aquilo que te impede de receber a promessa de Deus, mas eu quero nesta noite falar para você que esse Jordão que está na sua frente, ele vai se abrir. Que esse Jordão que tenta te atrapalhar, que esse Jordão que é uma parede, uma área divisória na tua vida, nesta noite o Senhor, ele vai abrir. O Senhor, ele vai operar, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Está aqui Josué, e ele tem que passar pelo Jordão, e o Jordão está bravo, o Jordão está revolto, e o povo olha para o Jordão e fala: e agora? Como que eu vou atravessar esse Jordão? O Jordão está bravo, esse Jordão é grande, não tem como, nós vamos passar de que forma? Mas Deus, irmãos, ele é um Deus que tudo pode. O nosso Deus, ele faz as suas maravilhas. Deus ali olha para Josué e fala: Josué, alinha o povo, deixa o povo agora, Josué, alinhado, ajustado. Pede para o povo se santificar e se colocar na posição, porque eu vou manifestar do meu poder e da minha glória. E o Jordão está olhando para você nesta noite, e você está temendo, mas o Senhor te fala: não temas, porque eu sou contigo. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é o Jordão da tua vida, mas eu quero lhe dizer que o Deus de Israel, ele é maior do que esse Jordão. O Jordão muitas das vezes quer nos impedir de receber as promessas do Senhor. Aqui está a promessa para o povo, mas tem um Jordão na frente. Mas Deus, ele fala: ei, Jordão, você perto de mim é pequeno. Jordão, você é pequeno. Faz favor, Jordão, se abra no meio, porque o meu povo vai passar, o meu povo vai cruzar,
o meu filho vai chegar no alvo, as promessas vão se cumprir, porque eu sou Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele vai fazer milagre na tua vida. Você vai atravessar esse Jordão com os seus pés enxutos, porque o Deus que está neste lugar, Ele é poderoso para fazer aquilo que o seu coração almeja nesta noite. Ranchene mandala sorandala súbias. Rechinimando mandala sonemanda. Richiminicaia na bassúria. Deus, Ele vai te encorajar, meu irmão. Não pare de frente do Jordão. Atravesse este Jordão, porque Deus é contigo. Eu agradeço a oportunidade e as palmas. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ouvir a irmã Anderli louvando ao Senhor. Eu fico pensando, queridos, quantas pessoas diante do Jordão, eles já tinham passado o Mar Vermelho. E no Mar Vermelho, Deus falou para Moisés: o que você tem na mão? Moisés disse: eu tenho um cajado, tenho uma vara, então toque nas águas. Moisés tocou e o Mar Vermelho se abriu. E eu acredito que quando chegaram diante do Jordão, aquele pessoal que tinha passado o Mar Vermelho junto com Moisés, eles falavam assim: ei, Josué, faz igual Moisés. E eu acredito que Josué falava: Deus usa um de um jeito e outro do outro. Deus usou Moisés com um cajado, e a mim Ele vai usar. Quando os sacerdotes pisar na água, a água vai abrir. Não tenha medo do Jordão. Levante o pé e ande, que quando você pisar nas águas, elas se abrirão. Vamos aproveitar, vamos fazer as nossas contribuições. Pai, eu quero te agradecer neste momento, porque Tu és bom. Eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de te adorar com as nossas contribuições. Eu peço que abençoe os Teus filhos, que assim estarão fazendo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, e que a prosperidade possa encontrar o caminho da casa do fiel, conforme diz a Tua palavra. Pai, em o nome do Senhor, nós os abençoamos para a Tua glória. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, você comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, você comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Alguém vai dedurando as pessoas e nós vamos descobrindo os talentos. Deus abençoe. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. E se os meninos do telão me ajudar, eu agradeço. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Irmão Alex, Deus abençoe. Podemos ler, amados? Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas virá a ira de Deus aos filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Amém. Aleluias. Amados, nós vamos chegar nesse texto, tá bom? Nós vamos chegar, tenha certeza. Mas às vezes eu vejo
uma palavra nesse texto. Em algumas Bíblias fala como nós lemos, apetite desordenado. O que você entende por apetite desordenado? Oi? É a gula, né? Algumas Bíblias dizem a glutonaria. Não precisa apontar, não precisa. Tá? Mas, sabe aquela pessoa que vai na churrascaria e quer levar a churrascaria embora? Então, mais ou menos isso. Porém, o que eu acho interessante é que este pecado da glutonaria, ele está na galeria da prostituição, sim ou não? Nós lemos, apartai-vos da prostituição, e vai descendo. E chega no apetite desordenado, que foi um jeito que esse tradutor, ele encontrou para não falar mais pesado, né? Para não chamar de glutão e tudo. Mas é interessante, eu sou de outro tempo. Eu sou do tempo em que se disciplinava pessoas porque acertava, mulheres, porque acertava a ponta do cabelo. Quem se lembra disso? Nós lembramos disso. Nós lembramos bem disso. Mas aponta para mim quem foi disciplinado até hoje porque comeu muito. Só que o pecado do comer muito está na mesma galeria daquele que prostitui. Percebe? Percebe? Você já pensou? Ribeirão Preto é muito... Até hoje eu não sei se a gente fala se é buffet ou buffet. Fala, ensina, por favor. É buffet ou é buffet? Fala, Damares. É buffet? Então. Aqui eu não sei, mas Ribeirão Preto é muito. E quando nós vamos contratar um buffet, eles perguntam se é para cristão. E eu pensava assim, quando for para cristão, é porque ele vai falar que não vai ter bagunça, não vai ter bebedeira. Mas não é, é porque tem que dobrar a comida. É porque tem que dobrar a comida. Porque o que crente não bebe, come. E eu nunca vi um crente ser disciplinado porque comeu muito, eu nunca vi. Mas está na mesma coluna, na mesma galeria daquele que prostitui, percebe? Percebe? Se a gente for disciplinar os que comem muito, ok? Vamos para a palavra de Deus? Vamos continuar. Quem esteve na terça? Amém? Vamos lá. Na terça-feira, nós iniciamos um assunto e foi bacana, foi legal. E eu gosto de ensinar assim, é o jeito que eu aprendi a ensinar. Na realidade, eu criei um estilo. E todos têm o seu estilo. E todos são aprovados por um, reprovados por outros, mas eu também não estou ligando com isso, né? Portanto, eu criei o meu estilo. E assim, Jesus tem me dado graça até este momento. Nós falamos na terça-feira, no livro de Gênesis, e começamos falando da criação do homem, porque vamos chegar em Colossenses 3. Então vai aprendendo até lá. Quando nós chegarmos lá, você trilhou um caminho e está sabendo por onde passou, né? Nós falamos do capítulo 1, versículo 27, quando Deus criou o homem e a mulher, lembra? Macho e fêmea os criou. Depois nós falamos do capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem. Depois falamos também no capítulo 2, que Deus formou a mulher tirada do homem. E assim eles moraram no jardim, não dá para recapitular tudo, porque o tempo acaba sendo curto. Moraram no jardim, e eles ali desfrutavam do jardim que Deus plantou, que estava no Éden. Eu acho que eu soprei aqui o que eu queria perguntar, né? A pergunta é, Adão, ele deu nome a todas as coisas, aos peixes, aos animais, inclusive a própria Eva. Foi Adão quem deu nome de Eva para Eva. E ele desfrutava de todas as coisas que tinha no jardim. A pergunta, nós vamos dar sequência a partir daqui, tá? A pergunta primeira é: quem plantou o jardim? Foi Deus ou foi Adão? Fala, Alex. Foi Deus. Concorda, irmão Luiz? Como? Prova.
Bíblia diz assim, capítulo 2, versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ok? Já expliquei isso aqui em outra ocasião, que não é jardim do Éden. Era um jardim que Deus plantou no lugar chamado Éden. E colocou o homem para morar lá, o homem e a mulher, né? Agora, por que Deus plantou o jardim? O que nós entendemos com isso, que foi Deus quem plantou o jardim, não foi Adão. Por quê? O que Deus queria com isto? Ok. Perceba que aqui, acho que maioria casado, né? Menos Damares e os meninos ali que estão na fila. Mas o restante tudo tem experiência do que eu vou falar. Mas também aqueles que não são casados são filhos. Eu tenho o privilégio de ser filho e ser pai. Então eu falo com dupla honra. Quantos aqui já ouviram aquela colocação assim, ó? Ou já fizeram essa colocação? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem já ouviu? E quem já falou para os seus filhos? Ok? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é do meu jeito. É do meu jeito. E às vezes perceba que, às vezes, o custo fixo de uma casa, vou falar valores hipotéticos, tá? O custo fixo de uma casa é R$4.000. Seu custo fixo, aluguel, água, luz, internet, TV, essas coisas, isso é custo fixo, e comida. R$4.000, é valor hipotético. E o menino começa a trabalhar. É bacana que quando o menino e a menina começam a trabalhar, não é obrigação, mas é um dever, como reconhecimento, começar a ajudar o pai, ajudar a mãe que o criou até aquele instante, né? Isso é nobre, Mas, quando o filho começa a ajudar, como eu disse, o custo fixo sendo R$4.000, vamos dizer que a água gasta no mês é R$150. Aí o menino começa a ajudar. E dos R$4.000 de custo fixo, ele ajuda com R$10. Entendeu? Sabia que esses R$10 tiram a autoridade do pai? Qualquer coisa que acontece, fala, mas eu estou ajudando. Entende? Eu estou ajudando. Se eu não tivesse dado R$10, como é que ia pagar a água? E você fica preso nesse abençoado R$10 que o menino ajudou. É verdade, ele ajudou. Mas isso não dá direito dele mandar na casa. A casa continua tendo pai e tendo mãe. Continua tendo autoridade. Mas estou tentando mostrar para você que se Deus tivesse dito para Adão, planta aí aquilo que você quiser, Deus não teria o direito de falar, se você desobedecer, você perde a bênção. Porque ele ia dizer assim, foi eu que plantei. Foi eu que plantei. Então Deus plantou o jardim e disse, desfrute de tudo. Porém, se você tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, cara, você vai trabalhar para o resto da tua vida e vai fazer o restante da humanidade trabalhar. E ele optou pela segunda, e hoje é isso. Entende então? Por isso que Deus plantou o jardim, para que Adão não tivesse nenhum direito de falar, não, foi eu que plantei, eu que suei, foi eu que cavei aqui as covas e pus a muda. Não, Deus falou, vou te dar tudo. Mas aí eu tenho o direito de exigir de você que não desobedeça. Porque se você desobedecer, você perde tudo isto. Ok? Filhos, estão ouvindo isto? Temos tudo. Dentro da casa de papai, temos tudo. E às vezes queremos botar banca. Entende? Seja inteligente. Desfrute de tudo. E obedeça. Se obedecer, você vai desfrutar enquanto eles viverem.
Mas se desobedecer, é uma enxadinha com a lima que sobra. Entendeu? Esta é a sentença do desobediente. Não tem outra, né? Quem foi que contou outro dia? Eu não sei se foi uma ministração que eu estava ouvindo. Uma ministração. Nem foi ministração. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas inteligentes, sabe? Tipo Leandro Carnal. Tem um cara barbudo que eu sempre esqueço o nome dele. Ele é hiper inteligente. E aí ele disse que o filho não queria ir para a escola, não. Não queria. Não, pai, eu não quero ir para a escola, não. Eu não quero ir para a escola. Tá bom, tá bom. Aí ele comprou um caderno, uma caneta, uma enxada e uma lima. Falou, escolhe. Escolhe aquilo que você quiser. Para mim é indiferente. Aquilo que você escolher é escolha sua. Você vai dar seguimento. Uma caneta e um caderno, uma enxada e uma lima. Ok? Você faz o que você quiser. E é assim que é. Eu tenho uma frase que sempre eu digo assim: faça as suas escolhas e elas farão você. Tá? É assim que acontece. Nós vivemos mediante a escolha que nós fazemos. Então eu preciso saber escolher. Preciso saber escolher. Igual outro dia, nós estávamos no monte orando, e o menino orando, aquelas orações de fogo pentecostal. Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero, quando eu pegar o microfone, Senhor, eu quero que as pessoas elas sejam impactadas, que elas sejam arrebatadas, eu quero ver o Teu fogo caindo. Senhor, mas o Senhor sabe que eu tenho preguiça de estudar. Oxe, não vai virar, não vai funcionar. Não é não, pastor? O princípio é conhecimento. Depois vem a graça. Não foi o que Pedro falou? Crescei na graça e no conhecimento. Você pode orar até arrebentar. Mas se você não tiver conhecimento, você vai dar comida estragada para o povo. E não pode. Não é? Ok. Então Deus ele teve esse cuidado de falar para Adão: olha, Adão, eu vou plantar tudo e deixar só para você desfrutar. Mas se você desobedecer uma única ordem, você vê que aí a serpente ela torce a verdade de Deus. E até hoje ela faz isso. Deus falou assim: de todas as árvores que estão aí, você pode desfrutar. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque. Aí a serpente veio e falou: é isso que Deus falou, que você não pode comer das árvores do jardim? Torceu a verdade de Deus. Ok? E seduziu Eva com aquele jeito que eu falei na terça-feira, que o Carlinho guardou. Então veja bem, dando sequência, vamos caminhando. Aí Deus, nós entramos no capítulo 3, e versículo 15, Deus ele percebe que o projeto falhou, que Adão desobedeceu, e que ele precisou tirar Adão do lugar de conforto e colocar para fora do jardim. E no capítulo 13, versículo 15, ele faz a primeira promessa de redenção. É quando ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de quem? De Jesus. Então o Novo Testamento está no primeiro livro. Jesus na graça está no início. Você quer ver, por exemplo, qual é o primeiro versículo da Bíblia? Fala, missionária. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quem sabe qual é o primeiro versículo do Evangelho de João? Percebe? Consegue fazer a ligação? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus. Evangelho de João capítulo 1, no princípio era Deus. Ok? Então, se no princípio criou Deus todas as coisas, e em João fala que no princípio era Deus, no princípio estava com Deus, está dizendo que em Jesus foram criadas todas as coisas. Faça a ligação, você vai perceber isto. Então no capítulo 3, versículo 15, ele faz a primeira promessa de redenção, que é o nascimento, a vinda de Jesus, que aconteceu pelo menos 4 milênios depois.
No capítulo 3 e versículo 16, preste atenção, porque eu preciso te mostrar uma coisa aqui. Capítulo 3, versículo 16, você vai ver que Deus, eu acostumo dizer, talvez esta não seja a colocação mais nobre, mas eu acostumo dizer que temos 3 maldições no capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus falou para o homem o quê? Quando ele desobedeceu, ele deu uma sentença para o homem. Quem se lembra? Fala, Alexandre. Você, a partir de agora, vai ter que comer do suor do seu rosto. Vai lavrar a terra, você vai ter que arrumar uma enxadinha. Agora o negócio é diferente. Para a mulher, o que foi que ele disse? Multiplicarei a sua conceição. Quer dizer, você agora vai ter mais dores quando der à luz. Nós explicamos sobre isto na semana passada. E para a serpente, o que foi que ele disse? Sobre o seu ventre andarás e o que mais? Comerás do pó da terra. Preste atenção e leve isto para você. Alguém aqui já viu do que se alimenta uma cobra? Uma serpente? Quem já viu? Quem já viu? Fala, irmão Alex. Esses bichos que rastejam, esses bichos pequenos, como rato, sapo, essas coisas. Minha pergunta é, você já viu alguma serpente fazendo um massinho de barro e comendo? Já viu ela juntando o pó e comendo o pó? Então o que foi que Deus estava falando aqui, quando ele disse assim, você vai se alimentar do pó da terra? Isso é revelação, tá? Pega. Irmão Luiz, do que foi feito o homem? O homem foi feito do pó da terra. Quando você olha para Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, ou 7, 12, está dizendo assim, o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito é de Deus e volta para Deus. Ok? E o pó, volte para o pó como era. Quando Deus fala isto no Éden, ele está dizendo que o adversário, que ali não era uma cobra, era o adversário, ele se alimenta do pecado do homem. Você viu? Toda vez que eu peco, eu estou alimentando o adversário da minha alma. Toda vez que você peca, você está alimentando o adversário da sua alma. Então, mate ele de inanição. Mata ele de fome e viva uma vida de santidade. Nesse momento, Adão, ele já não está mais no Éden, não está mais no jardim, porque ele desobedeceu. E quando ele desobedece, é como se Deus tivesse olhado e tivesse dito, o plano falhou, não deu certo. Por isto, ele faz a primeira promessa de redenção no capítulo 3 e versículo 15. A partir deste momento, você encontra, de Gênesis a Mateus, você encontra 6 dispensações. Da inocência, da consciência, governo humano, promessa, a lei e a graça. Inocência, consciência, governo humano, promessa, a lei e a graça. E nós tivemos o privilégio de estarmos no tempo chamado graça, que é o tempo de Jesus, que é o tempo em que Deus ele cumpre a promessa de redenção feita no Éden. Nós estamos vivendo este privilégio. Vou mostrar para você onde está o plano da salvação. Que nós pregamos sobre a salvação, ela existe, ela é real, mas quando alguém pede a nós a razão disto, às vezes nós tropeçamos e não sabemos explicar. Você vai encontrar no capítulo 3 e versículo 23 de Romanos, Romanos é uma carta muito complexa, muito difícil de entender, mas Paulo, ele está ali no capítulo 3 e versículo 23 dizendo assim,
Porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Como que todos pecaram? De que maneira que todos pecaram? Por que que Paulo afirma que todos pecaram? De onde ele arrancou que todos pecaram? Semana passada eu ensinei que a palavra Adão significa pai da humanidade. Então, quando Adão é formado, nós somos formados em Adão. Mostrei isto, que tanto é verdade, que Deus provou isso na prática, arrancando Eva da sua costela. Então, Eva estava em Adão, assim como a humanidade estava em Adão. Se Adão não desobedece, Paulo não tinha o direito de falar que todos pecaram. Se Adão mantivesse a sua postura, esta palavra que Paulo falou, ela não existiria, porque Adão não errou. Mas quando Adão errou, aí nasce o conceito do pecado original, que nós ouvimos falar, mas dificilmente alguém explica. Por que o pecado original? Porque Adão errou, e Adão, sendo o pai da humanidade, quando ele errou, eu errei com ele. Você errou com ele. Nós erramos com ele. Por isso que Paulo falou aos Romanos capítulo 13, verso 23. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Quer dizer, precisam da redenção, precisam da remissão. E então, aí você vê o tamanho do amor de Deus para com a humanidade, que ele pega o seu único filho. É óbvio que nós tiraríamos daí várias ministrações, e quando Jesus ele vem, nós olhamos Jesus nascendo aquela criancinha, e isso que eu vou falar é colocação minha, você não encontra na Bíblia e nem em estudo nenhum, tá? Isso é que eu dou asa à minha imaginação. Mas eu acredito que quando Deus ele procura por alguém para morrer pela humanidade, eu acredito que ele faz uma reunião angelical. E entre os serafins, os querubins, o arcanjo e os anjos, o único que se predispôs foi o Filho, foi Jesus. E então, quando Jesus diz, ok, eu entro nessa, e parece eu ver Jesus querendo descer. Só que quando você olha no capítulo 1 do Apocalipse, eu acho que versículo 12, 13, por aí, você vai ver como eram as vestes de Jesus, na glória. E ele está descendo, ele está vindo. E então o Pai diz, não, você não vai descer com toda esta glória. Você vê que tem um versículo que diz na Bíblia, que está em Efésios, que diz que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem. Quando a Bíblia diz isto, a Bíblia está dizendo que ele não veio como ele era no céu, mas ele veio despojando da sua autoridade ou da sua vestimenta, despojando daquilo que ele tinha e desceu como homem, para provar para eu e para você que nós podemos vencer. E é interessante que aí você vai encontrar, preste atenção, você vai encontrar na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 16 e versículo 33, joga no telão para mim, por favor, queridos. João 16 e 33. Às vezes nós olhamos um versículo, achamos ele sugestivo, tomamos ele também como base para muitas defesas nossas, e não entendemos o que ele realmente quer dizer. Veja bem, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas o quê? Por quê? Preste atenção nisto, preste atenção nisso. E muitos dos crentes aumentam um pouco esse versículo, né? E diz assim, vós vencereis. Esse vós vencereis nunca existiu, tá? Só vai até aí, eu venci o mundo, ponto final. O que Jesus quis dizer com isto, quando nós perguntamos para as pessoas o que elas têm de dificuldade para vencer na vida, ela fala que tem algumas dificuldades. Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. E terceiro, ela.
Quando você olha para este versículo que eles arrancaram daqui, está escrito que Jesus veio, ele veio e ele venceu o mundo. O que ele quis dizer com isto? Nós pegamos o mundo e fazemos o mundo nosso rival. Mas Jesus está dizendo assim: ei, vocês não precisam se preocupar com o mundo, porque eu já venci. Vou trazer isso na prática para você. Seria o mesmo que eu encontrar alguém com menos habilidade do que eu, com menos força do que eu, com menos altura do que eu, com menos preparo do que eu. Vai ser um pouco difícil encontrar essa pessoa. E eu consiga, numa luta corporal, vencer essa pessoa. Aí você vem e tropeça na pessoa que já está vencida e cai. E diz que a pessoa te derrubou. Entende esse versículo agora? Eu não tenho que lutar com o mundo, porque o mundo Jesus já venceu. Ele disse aqui, ó, eu já venci o mundo. Percebe? Ele está dizendo isto. Então, quando nós falamos que o mundo é o nosso arquirrival, nós estamos encontrando no mundo um trampolim para nos valorizar. Mas o mundo, ele já venceu. Entende isso? É muito profundo para você entender. É o que está escrito sem aumentar. Eu venci o mundo. O mundo está vencido. É como uma pessoa que está nocauteada e eu tropeço nela, caio, quebro o pescoço. Entende? Ele falou isso. Agora, o lindo da maneira que ele venceu o mundo. Quando você olha, por exemplo, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, Paulo ele vai falar de uma indumentária de soldado, e ele começa a ver o soldado com a sua indumentária, e começa a vestir o soldado espiritual da cabeça aos pés. O contrário do que Deus fez com o filho. Quando o filho desceu, Deus tirou do filho a indumentária, e disse, não, você vai descer sem glória. Você vai descer sem capa de escarlata, você vai descer sem os pés como latão reluzente, você vai descer sem o cabelo branco como a neve, você vai descer sem o cinturão de ouro, você vai descer como homem. E ele desceu como homem, e ele disse, olha, como homem eu venci. Aí ele nos dá o conhecimento, a sabedoria, o Espírito Santo, nos dá a vestimenta espiritual de Efésios 6, 10 a 18, e nós falamos, o mundo me venceu. Está compreendendo? Entende? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Ok, então veja só, veja o grande paralelo, eu vou ter que correr bastante, tá? Veja o grande paralelo, mostrem para mim quem foi o pai de Adão e Eva. Não teve. Quando nós chegamos no tempo de cumprir a promessa da redenção, do capítulo 13, versículo 15 de Gênesis, foi quando Jesus nasceu. E Jesus nasceu de que maneira? Jesus nasceu de um relacionamento normal de homem e mulher, sim ou não? Não. Da mesma maneira que Adão nasceu de Deus, Jesus nasceu de Deus também. Por quê? Porque quando você lê Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito, porque assim como o pecado nasceu de um homem, a salvação também tem que nascer de um homem. A nossa vantagem é que, primeiro, a nossa desvantagem é que em Adão nós somos feitos pecadores. Em Adão toda a humanidade pecou. E Paulo falou que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas agora, o último Adão, que é Jesus, ele não pecou. E por ele não pecar, aí Paulo disse assim, no capítulo 8, versículo 1 de Romanos, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está acompanhando a obra da redenção? Você está entendendo por que é que nós somos salvos? Na realidade, meu irmão Luiz, nós não estamos garantindo a salvação porque nós não pecamos. Nós estamos garantindo a salvação porque nós estamos no corpo do último Adão que não peca. Se nós estivéssemos em Adão primeiro, nós éramos filhos do pecado. Mas como nós estamos no último Adão que não pecou, lembra que ele disse assim: Pai, está consumado. Tipo assim, eu consegui. E quando ele disse está consumado, eu venci, ele disse: o mundo que colar em mim, o mundo que nascer em mim, o mundo que Isaías falou, olhais para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra. O mundo que acreditar no sacrifício da cruz, o mundo que entender o plano salvífico, o mundo que disser, eu não me interesso mais do sistema mundano, porque eu opto por Cristo. Eu mesmo sendo um homem pecador, eu acredito naquele que não peca. A esse ele está falando. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é plano de salvação. Foi isto que Jesus fez por mim e por você. Foi isto. Ele não mediu quem nós éramos, porque ele sabia que nós éramos pecadores. Mesmo antes de cometermos pecado, que nós chamamos de pecado aquilo que nós vemos aqui, e o nosso ser abomina hoje por sermos cristãos. Mas quando Paulo fala, ele diz: todos carecem de salvação, porque fomos feitos pecadores em Adão. Quando levantamos a mão, aquela cédula que Paulo fala lá em Colossenses, acredito que é Colossenses mesmo, Colossenses, não é? Ele diz assim: a cédula que era contra nós, que é que ele fala? Foi rasgada, e pegaram a promissória partida no meio e pregou na cruz. O que Paulo está falando? Quando você acreditou no sacrifício de Jesus Cristo, aquele pecado que te acompanhava por conta da desobediência lá do Éden, não existe mais, porque Jesus pegou e cravou na cruz do Calvário. Ele não está falando ali que nós aceitamos a Jesus e não vamos pecar mais. Não está falando isso. Ele está falando que nós saímos de debaixo do jugo da perdição, porque acreditamos no segundo Adão, que não pecou, que foi até o fim e não entregou os pontos. É isso que ele está falando. Minha pergunta para você, igreja: você conseguiu acompanhar? Conseguiu? Eu não sei se eu conseguiria falar do mesmo jeito de novo. Então tomara que você tenha conseguido. Porque eu anoto algumas coisas, mas você vê que eu nunca olho. Essas anotações para mim é como se fosse um amuleto, sabe? Eu tenho que olhar aqui e ver que eu tenho alguma coisa aqui. Se ela sumir daqui, eu fico perdido. Mas se ela está aqui, eu não olho nela. É interessante, né? Não olho. Eu espero que você tenha sido agraciado com este ensino, que começamos na terça. E pulamos alguma coisa para acabar dentro do horário hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E aquilo que você não conseguiu acompanhar e tropeçou um pouquinho, porque às vezes é um pouco novo para você, como para mim também, fale conosco. Eu estou aqui aberto para te ajudar. Aberto, para te mostrar o caminho e te conduzir até o Cristo ressurreto. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Jesus possa te guardar no meio de tanta turbulência em que estamos vivendo, e que esses ensinamentos eles possam ficar gravados na tábua do teu coração e que você possa colocá-lo em prática todos os dias. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Queridos, nossos trabalhos, eles seguem-se. Eu quero aproveitar e falar com aqueles que talvez tenham tempo de nos ouvir. Se não tiver tempo de ouvir para amanhã, mas nós temos um trabalho extra todas as sextas-feiras, e eu gostaria que você viesse e trouxesse a sua família. Venha ser abençoado junto conosco. Nós estamos vendo esse trabalho crescer a cada dia que passa. Cada sexta-feira nós vemos o trabalho crescer. Ele só não está maior porque você ainda não veio.
a hora que você vier, ele vai ficar maior. Então, deixa esse convite para você. Venha somar conosco, venha estar conosco e Deus certamente te abençoará. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer a presença de todos e da Luzia. Deus te abençoe. Um presente ter você conosco, tá bom? Faça sempre assim, porque assim a sua amiga nunca falta, tá bom? Esteja na casa dela, fala que não tem jeito de vir a pé, é longe, dá um jeito, mas converta a tua amiga, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, porque tu és bom. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu graça para ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que te louvaram. Obrigado pela tua filha, que eu a vi te louvando pela primeira vez. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor agora nos leve em paz e em segurança. Dê-nos uma noite abençoada, uma noite recuperadora na tua presença. Nós pedimos, meu Deus, fica conosco, sê conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?